aí, turma do carro, tudo beleza? O review de hoje é diferente, mas diferente mesmo. Falaremos hoje desse Lada Niva 91, um carro que não se parece em nada com os outros carros que já passaram pelo canal. Para começar, ele tem tração integral full time, ele nunca desliga o 4x4. Outra coisa que faz dele único entre os carros já testados é que ele é carburado. Mais um detalhe, este aqui não tem o motor original, em seu lugar entrou um AP 1.6. Pesquisando um pouco, pude perceber que esta é uma modificação muito comum neste modelo. Na verdade, descobri que o Niva é bem similar às motos Harley. Dificilmente você vai ver um dono que a mantenha toda original. O mesmo acontece com este SUV raiz. A chance de encontrar um originalzinho hoje em dia é próxima de zero. Então, vamos mostrar para vocês todas as alterações que este carro sofreu ao longo do tempo e mostraremos também como é andar num carro raiz. Falaremos de sua mecânica, do seu conforto ou a falta dele, falaremos do seu design quadradão e tentaremos contar um pouco da sua história aqui neste vídeo. Já aproveita e dá uma curtida nesse vídeo que ele está espetacular. E se você ainda não for inscrito, não perde tempo não. Já se inscreve que toda semana tem um review novo. É muito conteúdo bacana e você não pode perder. E antes de mais nada, nossos agradecimentos ao inscrito Francisco por nos proporcionar a experiência de andar e filmar este que é o SUV mais bruto e divertido já testado aqui no canal até hoje. Mas antes de falar desse jipinho carismático, acho que vale aqui a gente contar um pouco da história dele. E tudo começou quando o então presidente do Brasil, Fernando Collor, acabou com a reserva de mercado para automóveis em 1990. A galera ficou animada, pensamos, agora vamos ter Mercedes, BMW, Jaguar, Porsche, certo? Isso até aconteceu, mas a primeira marca estrangeira a chegar oficialmente foi a Lada. Chega até a ser irônico. Abrimos a importação para melhorar a qualidade dos carros e o primeiro a chegar foi um Lada. E pior de tudo é que comparado ao que a gente tinha no mercado, eles eram até que legais. Isso é que é o pior, né? E dentro desse cenário insano, o Niva foi inicialmente um sucesso. Basta lembrar que o Brasil era um mercado acostumado com cerca de 20 anos de proibição total de importações. E em um tempo muito curto, a Lada conseguia números razoáveis de venda, sendo que só no primeiro ano eles conseguiram vender 15 mil veículos, e desses 15 mil, a maioria era Niva. Por ser uma unidade de 1991, este é um destes pioneiros que chegaram aqui nessa época. E analisando sua dianteira, assim como o resto do carro, tudo é muito simples. E isso tem um motivo. Este carro foi projetado para andar nas estepes russas. E da forma como ele foi projetado, seus proprietários, no caso camponeses russos, podiam cuidar da manutenção bem ao estilo faça você mesmo. Ou seja, ele tem na sua essência a mesma filosofia do Fusca, ser um carro de manutenção extremamente simples. E nesse ponto, ele cumpria e cumpre até hoje esse papel. Mas voltando a falar de dianteira deste veículo, falemos agora dos acessórios que o dono colocou aqui. Temos um engate, temos também uma grade protetora do farol e duas barras de LED, uma no para-choques e outra no teto. Ah, e não podemos esquecer do lavador de farol. Esse original, tá? Muito útil para utilização no barro ou, no caso do seu habitat natural, a neve. Ainda falando da dianteira, facilita muito a vida em trilhas seu ângulo de entrada de 40 graus. Na prática, é como se você quase conseguisse escalar paredes com esse carro. Indo para a lateral, chama atenção a altura livre do solo. O estribo é e precisa ser funcional, e no caso do Niva, teremos sempre duas portas. Quanto aos pneus, no caso desta unidade, os pneus originais, que são iguais ao Step, deram lugar a estes aqui. Os freios seguem a receita tradicional de disco na dianteira e tambor na traseira. Outro detalhe é sua maçaneta, que lembra bastante a do 147 da Fiat. Isso tem uma razão de ser, é que no passado existia uma parceria entre Fiat e Lada, o que faz com que algumas peças utilizadas sejam fortemente inspiradas nos Fiats da década de 70. Sobre sua capacidade off-road, este carro é ideal para cidades como São Paulo, onde a cada verão enfrentamos severas enchentes que se formam depois daquelas costumeiras chuvas de fim de tarde. De acordo com o proprietário, é possível andar com água cobrindo a roda desse valente jipinho. Ou seja, é possível atravessar aquela enchente ou aquele pequeno riacho de forma bem tranquila. Não há o que temer. É um carro que serve tanto para o uso
extremo na cidade, quanto para fazer aquela trilha de final de semana. Seu retrovisor externo tem um bom tamanho, garantindo uma visibilidade bastante razoável. Mas infelizmente não estamos falando do modelo original. Na traseira, temos o básico: limpador e desembaçador traseiro e só. Até pela idade do carro, não temos câmera de ré, sensor de estacionamento, nem nada disso. A única coisa que temos é um ângulo de saída extremamente generoso, de 34 graus. Tudo nesse carro é pensado para você conseguir chegar no seu destino, não importa quais serão os obstáculos no caminho. Sobre seu porta-malas, a iniciar aqui por fora, temos uma tampa não tão grande e um tanto alta. Isso se reflete numa maior dificuldade para colocar as bagagens no compartimento. Já o espaço são 265 litros, tamanho muito próximo de um K dessa última geração. E como tudo nesse carro, seu acabamento é simples e voltado à praticidade. Eu diria que para aquela aventura de final de semana ou para aquele bate-volta, é mais que suficiente. Agora chegou a hora de falar das suas medidas. No comprimento, são 3,70 metros. Já seu entre-eixos é de 2,20 metros, bem curtinho. Sua altura é de 1,64 metros e sua largura é de 1,68 metros. Um carro pequeno, considerando os SUVs testados aqui no canal. Internamente, aqui temos os bancos do Palio Adventure, outra modificação que o proprietário acabou fazendo, que podemos dizer acabou trazendo um pouco mais de conforto ao veículo, mas não espere muito mais conforto além disso. No painel, apenas os comandos essenciais. Detalhe as aberturas da ventilação que remetem ao Fiat 147. O câmbio merece que a gente perca um tempinho a mais com ele. Aqui temos 3 alavancas. A primeira é a alavanca que permite você alternar entre neutro, normal e reduzida. Se isso não for suficiente, podemos acrescentar o bloqueio do diferencial na alavanca do meio, fazendo com que todas as rodas girem por igual. E por último, a alavanca de câmbio manual de 5 velocidades tradicional. No painel de instrumentos, que por sinal é bem completinho, e isso me surpreendeu, alguns detalhes chamam a atenção. O primeiro é que, assim como nos Porsche, a chave fica do lado esquerdo da direção. Aqui temos também os botões dos faróis e do limpador traseiro. Um par de luzes de advertência pouco comuns em veículos normais. São as luzes do bloqueio do diferencial e da reduzida. Nas portas, uma pequena adaptação do proprietário que adaptou os vidros elétricos para ganhar um pouco mais de conforto. Outro detalhe das portas é a sua fechadura, diferente do que encontramos hoje por aí em qualquer outro carro. E por último, seu sistema de ar-condicionado. Na verdade, estou falando do quebra-ventos, que por sinal também é diferenciado, já que o botão é colado no vidro pela parte de dentro e não fica nada para o lado de fora. Interessante. No teto, além de alça PQP para todos os passageiros, não temos muita coisa. O retrovisor interno é do tipo convencional e os quebra-sóis são bem simples. E não tem sequer um espelhinho. No banco de trás, que por sinal não é dos mais fáceis de ser acessado, por ser um carro 2 portas, temos cintos de 3 pontos para quem for nas pontas e só. O passageiro do meio utilizará cinto abdominal. O motor original deu lugar a um AP 1600, alteração muito comum entre os donos de Niva. Aqui um parênteses para falar do capô com abertura invertida, também similar ao 147 da Fiat, e do sistema de travamento do capô, um mecanismo simples, mas bastante engenhoso. Não podemos dizer que sua performance é de tirar o fôlego. Sua velocidade máxima fica na casa dos 130 km por hora, e seu 0 a 100 é feito em mais de 20 segundos. Mas se você quer um carro desses para participar de arrancadas, jovem, precisamos conversar. O que esse carro sabe fazer, e muito bem por sinal, é vencer obstáculos que outros carros não conseguiriam. Isso graças à tração integral, os pneus para lama e o vão livre de 23,5 centímetros. Seu consumo é o esperado para um carro dessa categoria da década de 90. Na cidade, sua média vai ser de 7,3 somente na gasolina, e quando você estiver na estrada, seu consumo vai ficar na casa dos 7,8. É pouco, mas de novo, é um veículo alto, quadrado, carburado e de tração integral. Tudo conspira para que ele tenha um consumo pior que os carros atuais, mas coerente dentro da sua categoria. Andando,
O que vemos aqui é um carro com tendência a fazer você pular, mas confesso que eu esperava uma suspensão mais dura, sendo até um pouco molenga, mas dada a proposta, eu curti. O que é duro, na verdade, é a direção, principalmente em manobra, já que não é hidráulica. Mas andando, ele é bem tranquilo de conduzir. Outro ponto da direção é que ela tem uma pequena folga. Pelo que pesquisei para fazer este vídeo, é absolutamente normal nesse modelo. Agora, a pergunta que fica é: vale a pena ter um destes hoje em dia? A resposta é sim, mas só se você for um tipo de motorista bem específico. Estamos falando de um carro que já poderia ter placa preta, então, eventualmente, ele vai acabar quebrando alguma coisa. E se você mora em São Paulo, ok, não será um problema tão grave achar peças para este carro. Mas agora, se você mora longe dos grandes centros, pode ser um desafio a mais conseguir peças para este veículo. Outro ponto que precisa ser visto com muito cuidado é que se você quer um carro para passear durante o fim de semana, este carro vai te servir muito bem. Ah, mas quer dizer que para andar todo dia ele não vai prestar? Até vai, mas tem opções nessa faixa de preço que vão te trazer mais conforto no dia a dia. Mas sem sombra de dúvida, esse carro seria muito mais estiloso e divertido que todas essas opções. Outro detalhe curioso é que até hoje esse carro é vendido em alguns países, com pouquíssimas modificações. É basicamente o mesmo carro da década de 70. Lá no fim da década de 90, a Lada até tentou substituir esse jipinho por outro mais moderno, mas atendendo a pedidos de seus consumidores, eles mantiveram as duas gerações. Outras tentativas foram feitas depois de aposentar este modelo, mas todas falharam miseravelmente e até hoje ele é vendido conforme já falamos. Turma, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do conteúdo, dá joinha, comenta aqui embaixo com sugestões ou dúvidas, compartilha esse e outros vídeos do canal com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue no Instagram, que lá eu posto outros conteúdos, e aciona o sininho para ser avisado sempre que tiver outro vídeo. Toda semana tem novidade e você não vai querer ficar de fora. Dá essa moral pra gente que vai nos ajudar bastante. E depois da despedida, tem um vídeo enviado pelo proprietário mostrando este mesmo veículo e seu habitat natural. Confere aí como esse carrinho é valente. Falou, turma! Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!